Olá, meus amores! E aí, tudo bem com vocês? Descansados? Já aproveitaram esse tempinho já para ir ao banheiro, tomar uma água, fazer aquele lanchinho e almoçar? E quem não almoçou ainda, eu espero que vocês já tenham feito tudo isso, porque nós estamos aqui reunidos para mais um momento de muito aprendizado. Eu sou a professora Mirth e nós teremos aula de linguagens. Vamos à aula? Na aula de hoje, nós continuaremos a falar sobre os verbos, né? Agora, nós estudaremos os tempos verbais, que seriam quais? O passado, que também é chamado de pretérito, né? O presente e o futuro. E para a gente começar de uma forma diferente, eu trouxe aqui uma música, a música Felicidade, de Tiago Brado, e daqui a pouquinho a gente vai fazer uma análise aí de um trechinho dessa música. Então ouçam aí, observe direitinho os verbos que aparecem na música. A felicidade costuma abrigar-se na pausa. Quando o fôlego faltar, é hora de parar e aproveitar a vista. É entender que na subida o que vale não é só chegar. Lembra que também a beleza a vida acontece mesmo se eu cair. E se eu duvidar que quem perde pode ganhar, basta ver o sol perder pra noite e ainda brilhar. Pássaro que tem medo do vento não aprende a voar. Não é só sobre chegar, é sobre aproveitar o intervalo que habita entre a chegada e a partida. Não desista de tentar. Lembra que também a beleza a vida acontece mesmo se eu cair. E se eu duvidar que quem perde pode ganhar, basta ver o sol perder pra noite e ainda brilhar. Lembra que também a beleza a vida acontece mesmo se eu cair. E se eu duvidar que quem perde pode ganhar, basta ver o sol
perder pra noite ainda brilhar. Observe então aqui esse trecho dessa música que a gente acabou de ouvir. É uma música linda, não é? Fala aí sobre a felicidade. E nesse trecho nós temos: a felicidade costuma abrigar-se na pausa. Quando o fôlego faltar, é hora de parar e aproveitar a vista. É entender que na subida o que vale não é só chegar. Lembra que também a beleza e a vida acontece mesmo se eu cair e se eu duvidar. E quem perde pode ganhar. Basta ver o sol perder para a noite e ainda brilhar. Olha só, aqui nós temos alguns verbos, algumas palavras, né, que estão destacadas. E dentro da classe gramatical vocês já aprenderam que essas palavras nada mais é do que verbos, né? São verbos. E aí nós temos costuma, abrigar, faltar, parar, aproveitar, o de novo, entender, vale, chegar, lembra, acontece, cair, duvidar, perde, pode, ganhar, ver, perder, brilhar. Aqui nós temos verbos que estão no infinitivo. O que são verbos no infinitivo? Nós já falamos sobre isso. São verbos que ainda não foram conjugados, certo? Quando esse verbo ele está no infinitivo, dá para a gente analisar quais, nesse caso desses verbos aí, são as terminações deles, né? Se eles são da primeira conjugação, que são aqueles verbos que são terminados em AR, se são da segunda conjugação, aqueles terminados em ER ou OR, ou se eles são aí da terceira conjugação, que são aqueles verbos terminados em IR. E nós temos outros verbos aí que já estão conjugados, que seria costuma, vale, lembra, acontece, perde, pode, certo? Esses verbos aí que estão de vermelho, eles estão aí na forma já conjugada. E quando a gente fala sobre os tempos verbais, esses tempos verbais seria em que momento aconteceu o fato de que se fala, certo? Aquela ação ou aquele fenômeno da natureza, né? Ou o estado, porque o verbo ele está relacionado à ação, a um fenômeno da natureza, ou estado ou mudança de estado, né? Que a gente já viu aí em aulas anteriores. Então, o que são verbos? Vamos relembrar aí. O verbo é a classe de palavras que exprime ação, estado, mudança de estado, fenômeno da natureza e possui inúmeras flexões, de modo que a sua conjugação ela é feita mediante as variações, como acontece de pessoa, número e tempo. Esse modo seria se ele está no indicativo, subjuntivo, imperativo, só que isso a gente vai estudar um pouquinho lá mais para frente, certo? Agora nós vamos estudar só os tempos verbais. Sobre essas variações que acontecem também, devido ao modo, devido à pessoa nós já estudamos aí, falamos sobre as pessoas do verbo, né? Eu, tu, ele ou ela no singular, nós, vós, eles ou elas no plural, e vai variar aí de acordo com o número, se é singular ou plural. E o tempo, que é esse que nós vamos estudar agora, que seria o pretérito, que é o passado, lá ó, o que já passou, o presente, que é o agora, ou o futuro, que é o que ainda vai acontecer, certo? Então, o verbo ele pode variar mediante isso aí. Modo, pessoa, número e tempo, certo? Nós falamos sobre as conjugações verbais. Os verbos, eles são classificados de acordo com as suas terminações. É algo que a gente já falou muito sobre isso, né? Na primeira conjugação,
vai abranger os verbos aí que terminam em AR, né? Cuja vogal temática seria o A, certo? Então, eles terminam em AR, como, por exemplo, argumentar, dançar, sambar, pular, cantar. São verbos que terminam em AR. A segunda conjugação vão incluir os verbos que terminam em ER ou OR. Aí nós vamos ter as vogais temáticas E e O, certo? Como escrever, ter, supor, compor e assim por diante. E os verbos de terceira conjugação vão abranger os verbos cuja a terminação vai ser IR, né? E a vogal temática seria o I, como é o caso de emitir, evoluir, ir, certo? São verbos de terceira conjugação. No nosso vocabulário não existem verbos com terminação UR, certo? Nós só temos verbos com conjugações AR, ER, OR e IR, certo? AR, primeira conjugação, ER e OR, segunda conjugação, e IR, terceira conjugação. Então, quando na atividade se pedir a classificação dos verbos segundo as suas terminações ou as conjugações, aí vocês vão colocar se é da primeira conjugação, segunda conjugação ou da terceira conjugação. Primeira conjugação, AR. Segunda conjugação, ER ou OR. E terceira conjugação, IR. E não existem verbos com terminação UR, certo? Aqui nós temos as pessoas do verbo. Nós também já falamos sobre isso. Nós temos 3 pessoas no verbo. Essas 3 pessoas, elas podem estar no singular ou no plural. A primeira pessoa do verbo seria eu no singular e nós no plural. A primeira pessoa do verbo é quem fala, certo? Primeira pessoa é quem fala. A segunda pessoa do verbo é com quem se fala. Seria quem? Tu e vós. Primeira pessoa, eu e nós. É a pessoa que fala. Segunda pessoa é com quem se fala. Tu e vós. E a terceira pessoa do verbo é de quem se fala, que seria ele ou ela, né? Eles ou elas, certo? Então, no singular, primeira pessoa, eu. No plural, primeira pessoa, nós. No singular, no singular, a segunda pessoa, tu. No plural, a segunda pessoa, vós. No singular, terceira pessoa, ele ou ela. E no plural, a terceira pessoa, eles ou elas. O que significa isso, Pro, a primeira pessoa do singular e do plural? Se eu for passar uma frase para o plural, e nesta frase, quem estiver praticando a ação, vamos dizer assim, for o eu, então eu vou passar como nós. Por exemplo, eu vou ao circo. Nós vamos ao circo, certo? Então, eu vou trocar a primeira pessoa do singular para o plural. E o verbo vai mudar? Vai mudar sim. Eu vou. Nós vamos. O vou vai se transformar em vamos. Por isso que a gente fala que a flexão do verbo vai ser alterada aí se eu mudar de pessoa, certo? Ou se eu for do singular para o plural, que aí a gente está mudando o número, certo? Aí aqui nós temos o número, que vai ter relação aí com a pessoa, vai ter sim, né? Onde nós temos aí no singular, eu, tu, ele, estão no singular. No plural, nós, vós, eles ou elas. O ela também está aí no singular, certo? Eu, tu, ele ou ela. Plural, nós, vós, eles ou elas. A todo momento estamos praticando uma ação, como ler, pular, brincar, passear. São ações, né? Eu canto, eu passeio, eu brinco, eu pulo, eu leio, eu estou praticando aí uma ação. Eu estudo, né? É uma ação.
E durante esses momentos em que fazemos algo, manifestamos os nossos sentimentos, estados de espírito, ou pode ocorrer também expressão de fatos e fenômenos da natureza. Por exemplo, eu fico triste, eu posso ficar feliz, né? Eu posso ficar agitado, animado, então seria um estado. E nesses momentos também podem ocorrer fenômenos da natureza, ventar, chover, trovejar, são fenômenos da natureza, e são verbos, né? Neste caso. Aqui nós temos, no palácio do rei, não chove. A palavra chove aí exprime o fenômeno, que seria o fenômeno da natureza, né? Eu não posso chover, mas chover expressa aí um fenômeno que acontece na natureza. Então, essa palavra também é verbo, só que ela não vai indicar ação, ela vai indicar um fenômeno da natureza. Aí nós temos aqui, a princesa correu bastante. A palavra correu vai exprimir o quê? Uma ação. Eu posso correr, né? Eu corro, você corre. Aí sim, essa princesa correu. Então, correu indica uma ação. Ou pode também o verbo indicar um estado. Por exemplo, o cão está triste. Ele está triste. Ele não correu, ele não tem como ele chover, né? Mas ele está, e está demonstrando o estado do cão. Ele está triste. Esse está aí é um verbo que vai exprimir estado, né? Situação em que o cão, nesse caso aí, se encontra. As palavras chove, correu e está são verbos. Verbo é uma palavra que vai exprimir então o quê? Ação, estado, fato ou fenômeno da natureza. Os verbos eles vão se dividir em 3 principais tempos. Que tempos são esses, Pro? O que é tempo? O tempo verbal ele indica o momento da realização de uma ação. Quando foi que essa ação aconteceu? Então, ele vai ser dividido em 3 tempos. Quais tempos são? O tempo presente. Esse tempo presente ele indica que a ação se realiza atualmente, no momento. Eu estudo, eu escrevo, eu leio, eu trabalho. Está acontecendo agora, certo? Então, indica a ação do momento. O pretérito, que também é chamado de passado, indica uma ação que é anterior ao momento presente. Ela é passada, já passou, já aconteceu. Como, por exemplo, estudei, brinquei, escrevi, fiz, andei, indica um passado. Fazia os exercícios, algo que já passou, certo? Já o futuro indica uma ação que ainda vai acontecer, que vai realizar no momento posterior a esse atual, certo? Como, por exemplo, eu estudarei, eu brincarei, eu escreverei, eu lerei, certo? Isso aí é algo que vai acontecer. Então, se vai acontecer ainda, nós estamos falando do futuro. Então, o verbo é uma palavra que ela pode ser conjugada no presente, que é o agora, pode ser conjugada no passado, quando é algo que já passou, ou no futuro, que é quando ainda vai acontecer. Olha, aqui nós vamos ver aqui, vamos observar como podemos modificar os verbos. A menina brinca com as amigas. Brinca, brinca está no presente. Está acontecendo nesse momento, né? Ela está brincando, brinca é o agora, então está no presente. Olha só, a professora brincou com as alunas. Brincou é algo que já passou, já aconteceu. Neste caso, brincou vai indicar uma ação do tempo passado, ou também chamado de pretérito. Tanto pretérito quanto passado indica aí a mesma coisa, algo que já aconteceu. E aí nós temos o papai brincará comigo. O papai já brincou? Não. O papai está brincando? Não. Ele ainda vai brincar, brincará. Neste caso, brincará vai indicar uma ação que está no tempo futuro, que ainda vai acontecer. Não aconteceu ainda e nem está acontecendo. Vai acontecer. Então, estamos falando sobre o futuro. Vamos analisar o quadrinho.
o mundo de Leloca, né? Leloca. Você e sua irmã estão de parabéns. Vocês são muito organizados. Mamãe, nós nunca tivemos dúvida disso. Não é nada disso, seu engraçadinho. Olha só a bagunça dessa sala. Tênis, álbum de figurinhas, lápis, tudo espalhado. A gente só estava brincando. Aí vamos analisar quais são os verbos aí nesse quadrinho, né? Você e sua irmã estão. Estão é no momento, né? Estão, é agora. Estamos falando sobre presente, de parabéns. Vocês são muito organizados. São também é o agora. Elas são, certo? São, presente. Aí, na resposta de Leloca. Mamãe, nós nunca tivemos dúvida disso. Tivemos seria passado, né? Não é nada disso, não é. Também é um verbo, que é do verbo ser, certo? Esse está no presente. Nós temos outro verbo aí. A gente só estava brincando. Estava indica o quê? Passado, porque é algo que já aconteceu, certo? Então, no presente, nós temos aqui, ele pode ser conjugado aí, no caso, dependendo do verbo, né? Primeira conjugação, os terminados em AR, que vai ficar como? Eu canto, tu cantas, ele ou ela canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Na segunda conjugação, o verbo viver, né, que é terminado em ER. Eu vivo, tu vives, ele vive, nós vivemos, vós viveis, eles vivem. Terceira conjugação, o verbo partir, que é terminado em IR. Eu parto, tu partes, ele parte, nós partimos, vós partis, eles partem. Aqui vocês podem observar que esses verbos, ao ser conjugados, eles vão mudar, né, a sua flexão aí de acordo com a pessoa e de acordo com o número. E os finais aí da primeira, segunda e terceira conjugação vão ser alterados somente aí devido, né, a essa vogal temática, por conta dessa alteração. Mas eu canto, vivo, parto, iguaizinhos, tá vendo? Agora, os outros que a alteração, geralmente vão seguir aí a vogal temática, né? Com exceção aqui do verbo partir, onde ficou-se partes e parte com E. Mas nós temos partimos, onde vai permanecer a vogal temática, partis, nós temos a vogal temática, partem, nós já vamos ter aí o E e o M, né, que vai se igualar aí à conjugação do verbo viver na terceira pessoa. Mas os próximos verbos que vocês forem, os verbos regulares, que depois mais para frente vocês vão estudar sobre os irregulares também, vocês vão ver que todos os verbos terminados em AR, os verbos regulares, as terminações vão ser iguaizinhas essas aí. Assim como viver e partir, que termina com ER, os verbos terminados em ER, vão terminar dessa forma, e IR vão terminar dessa forma. Mas essas conjugações nós vamos estudar aí na próxima aula, certo? Aí aqui nós temos o passado, que também é chamado pretérito, que é algo que já passou. Aí na primeira conjugação nós temos o verbo cantar. Eu cantei, tu cantaste, ele ou ela cantou, nós cantamos, vós cantastes, eles, elas cantaram. Na segunda conjugação, verbo viver. Eu vivi, tu viveste, ele viveu, nós vivemos, vós vivestes, eles ou elas viveram. Terceira conjugação, verbo terminados em IR. Nós temos aí o verbo partir. Eu parti, tu partistes, ele partiu, nós partimos, vós partistes, eles partiram. Aqui eu só quero apresentar para vocês que esses verbos, eles flexionados de acordo com o tempo, vão sofrer alteração. E aí dá para vocês identificarem a partir dessas conjugações, desse verbo conjugado, na verdade,
se ele está no presente, se ele está no passado ou pretérito, ou se ele está aí no futuro, como nós temos aqui. Eu cantarei, tu cantarás, ele ou ela cantará, nós cantaremos, vós cantareis, eles ou elas cantarão, ainda vai acontecer. Olha na segunda conjugação. Eu viverei, tu viverás, ele viverá, nós viveremos, vós vivereis, eles viverão. Terceira conjugação. Eu partirei, tu partirás, ele partirá, nós partiremos, vós partireis, eles ou elas partirão, certo? Aí nós temos esses verbos conjugados no futuro. Veja mais alguns exemplos. Tomei suco. Tomei suco. Eu já tomei, então é algo que já aconteceu. Seria o quê? Passado. Tomo suco. Eu estou tomando neste momento. Então é presente. Tomarei suco. É algo que não aconteceu ainda e que vai acontecer. Então nós estamos falando de quem? Nós estamos falando sobre o futuro. E aí, para a gente reforçar, vamos ver aqui um pouquinho mais sobre os verbos no presente, passado e futuro. Oi, tudo bem com você? Hoje, nessa videoaula, aqui na Khan Academy, a gente vai falar dos tempos verbais, ou seja, a gente vai falar do modo como usamos os verbos no nosso dia a dia, no presente, passado e futuro. O passado, o pretérito, representa aquilo que já aconteceu no passado, no ontem. O presente representa o que está acontecendo agora, o hoje. Já o futuro representa aquilo que vai acontecer amanhã. Sempre que escrevemos ou conversamos com as pessoas, utilizamos verbos nos diferentes tempos verbais. Para a aula de hoje, eu trouxe uma pequena narrativa em que a gente consegue encontrar as conjugações verbais. Vamos lê-la juntos, entender o que ela fala e depois procurar todos os verbos que se passam nos diferentes tempos, conjugações verbais, tudo bem? Quando eu era menino, os mais velhos perguntavam: "O que é que você quer ser quando crescer?" Hoje não perguntam mais. Se perguntarem, direi que quero ser menino. Bom, essa narrativa, essa história, é contada por um narrador que lembra algo que aconteceu no seu passado. Na primeira linha, conseguimos encontrar um verbo no passado. Já na terceira linha, conseguimos encontrar dois outros verbos da mesma palavra, mas um deles no presente e outro no futuro. Vamos ler as duas frases de novo para encontrarmos os diferentes tempos verbais. Bom, na primeira frase, a gente tem: quando eu era menino, os mais velhos perguntavam. Essa palavra, do verbo perguntar, está no passado. Se prestarmos atenção, vamos perceber que ela tem um significado semelhante ao da palavra perguntar, mas precisa ser escrita de um modo diferente. Se eu pergunto algo para alguém, estou fazendo um questionamento, fazendo uma pergunta. Já se eu digo que eu perguntava algo para alguém, significa que eu fazia um questionamento, uma pergunta no passado. Nesse caso, com o texto, a gente tem a frase: quando eu era menino, os mais velhos perguntavam. Ele lembrou algo do passado dele. Logo em seguida, a gente vê esse mesmo verbo aparecendo duas vezes, com as palavras perguntam e perguntarem. Porém, como você pode perceber, elas estão um pouco diferentes umas das outras. Isso porque elas estão em diferentes tempos verbais. O narrador conta para a gente algo do passado, que não acontece mais, no presente, e que pode acontecer lá no futuro. Ou seja, ele usa os diferentes tempos de sua vida, o passado, o presente e o futuro, para contar uma história para a gente. E nessa história, a gente consegue encontrar os diferentes tempos nos verbos das palavras. Bom, na terceira linha, a gente tem, então, hoje não perguntam mais. A palavra perguntam, também do verbo perguntar, está no presente. Logo, a gente consegue perceber que no começo, a palavra hoje está falando algo do presente, algo atual. Hoje não perguntam mais. Logo em seguida, a gente tem a frase: se perguntarem, direi que quero ser menino. Bom, a palavra perguntarem também vem do verbo perguntar, mas, neste caso, ela está no futuro. Bom, eu trouxe algumas frases de exemplo que a gente vai primeiro ler, depois tentaremos completar os espaços em branco com a conjugação verbal adequada. Tudo bem? As primeiras frases que eu trouxe são as seguintes: eu caminharei no parque todas as manhãs. Bom, essa frase usa a palavra caminharei, do verbo caminhar, andar. Nesse caso, ela está no futuro, como o futuro do verbo caminhar.
Logo em seguida, temos a frase: ontem eu não fui para a escola. Nesse caso, a palavra fui está no passado do verbo ir. Conseguimos perceber também o passado nessa frase quando lemos a palavra ontem, que indica para a gente que estamos falando de algo que já aconteceu. Na terceira frase, de exemplo que eu trouxe para esse vídeo, a gente tem o seguinte verbo: hoje estou estudando os tempos verbais. Bom, a palavra estou está no presente do verbo estar. Consegue perceber a diferença das palavras no passado, presente e futuro? É importante que a gente saiba bem os diferentes tempos verbais para que consigamos nos comunicar melhor, tanto através da escrita quanto através da fala. Bom, eu trouxe outras duas frases curtas para que a gente possa completá-las com a conjugação verbal adequada. As frases são as seguintes: amanhã, muita pipoca no cinema. E a outra frase é: hoje, muito cedo para ir à escola. Por isso, com sono agora. Perceba que estas duas frases possuem alguns espaços que deveriam possuir verbos no lugar. São estes verbos que, de acordo com o contexto da frase, que vamos tentar encontrar e encaixar. Bom, na primeira frase conseguimos colocar vários verbos diferentes, mas já sabemos que estamos falando de algo que vai acontecer amanhã. Logo, o verbo precisa estar no futuro. Neste espaço em branco, conseguimos colocar os verbos como comerei ou comprarei. Amanhã comerei muita pipoca no cinema. Percebeu? Isso é um verbo flexionado no futuro. Bom, já a segunda frase que eu trouxe para o exercício, a gente consegue colocar as seguintes palavras nos espaços em branco. Hoje, acordei muito cedo para ir à escola. Por isso, estou com sono agora. Bom, a primeira parte da frase possui então um verbo no passado, o verbo acordei. Mesmo que eu esteja falando de algo que aconteceu hoje, estou falando de algo que aconteceu hoje muito cedo. Logo em seguida, eu concluo a frase com uma justificativa. Por isso, estou com sono agora. Viu? As duas frases se completam. Eu disse que hoje de manhã, no passado, eu acordei muito cedo. E que agora, um pouco mais tarde, no presente, estou com sono. A nossa aula vai ficando por aqui. Realizem lá as atividades com bastante capricho, leia direitinho lá as orientações dadas aí pelo seu professor, certo? E cuide direitinho desse material que deve ser entregue às escolas de vocês. Um beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.